Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Amém? Tem uma palavra que vai renovar a sua fé. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós tivemos no domingo uma ministração poderosa. Pastor Vitor trouxe uma ministração poderosa. E eu não sei quanto a vocês, mas eu já coloquei em prática ontem. Porque o intuito da palavra ministrada aqui é nós colocarmos em prática, se não no mesmo dia, já no próximo dia. Amém? E eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu já quero trazer como introdução dessa ministração, Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Existe uma razão pela qual o corpo de Cristo, a igreja, os cristãos, estão sendo destruídos, não estão conseguindo alcançar aquilo que Deus já reservou para a igreja. Existe uma razão para isso. E essa introdução do texto de Oséias não diz que o povo de Deus está sendo destruído, não está alcançando o que foi reservado por Deus, porque o diabo está furioso. O texto não está dizendo isso. Não diz que o povo de Deus não está alcançando aquilo que Deus já preparou para o seu povo, porque o inimigo tem se levantado contra o seu povo, porque o inimigo quer de toda forma acabar com a vida do cristão. Não é por isso. O texto não está dizendo isso. Não que isso não seja uma verdade, porque Satanás, ele sabe que os cristãos que têm o conhecimento é um grande problema para o inferno. O cristão que tem o conhecimento da palavra de Deus causa problemas para o inferno. Então a razão pela qual o povo de Deus não está conseguindo alcançar, tocar naquilo que já foi reservado por Deus, é simplesmente por não expressar a fé da forma correta e não agir sobre a palavra de Deus. O cristão que não age sobre a palavra de Deus, ele não consegue alcançar aquilo que Deus já reservou para ele. E como tema da mensagem desta noite, eu queria um pouquinho de retorno aqui, por favor. Como tema da mensagem desta noite, desenvolvendo a fé para expressar fé. Amém? Desenvolvendo a fé para expressar fé. Aleluia! Aleluia! Nós sabemos que existem várias maneiras de expressar a fé. Existem várias maneiras, mas eu quero falar hoje apenas de uma maneira, que quando é usada da forma correta, nós conseguimos mudar o quadro de qualquer situação. Nós conseguimos reverter o quadro de qualquer situação. E a maneira da qual nós vamos falar hoje é expressando a palavra que sai da boca de Deus. Expressando a palavra do que Deus diz a nosso respeito. Quando nós expressamos a nossa fé, falando a palavra, confessando a palavra que foi dita a nosso respeito, nós caminhamos no sobrenatural. Amém? Mas antes de começar a falar sobre expressando a fé, antes disso, eu quero falar um pouco sobre como desenvolver a fé. Como nós conseguimos desenvolver a fé. Eu não sei quanto tempo você está aqui nessa igreja, mas talvez você já tenha se questionado, esse povo aqui só fala da fé, é ministração da fé, são louvores da fé, confissão da fé,
nós somos o povo da palavra da fé. Amém? E talvez você se questiona, perguntando como que isso funciona? Como é esse negócio de fé? Como eu faço para adquirir fé? Como eu faço para aumentar a minha fé? Como eu faço para desenvolver a minha fé? Talvez você esteja se questionando nesses tempos, porque você não sabe o que você tem dentro de você mesmo. E a resposta para isso está no nosso texto base de hoje. A resposta para como desenvolver fé, como aumentar a sua fé, como acrescentar a sua fé, está no texto de Romanos capítulo 10, versículo 17. Aqui. Como eu vou desenvolver fé? Como eu vou acrescentar a fé? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Talvez você não saiba, mas todos nós que estamos aqui, nós já recebemos uma medida de fé. Talvez você não saiba disso, mas eu já recebi uma medida de fé, mas eu não sinto nada, eu não sei nem como operar na fé. Como eu tenho essa medida de fé? Todos nós que estamos aqui já recebemos uma medida de fé, e para ter base na Bíblia do que eu estou falando, Romanos 12, capítulo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, isso é o apóstolo Paulo falando, tá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Olha essa parte. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Amém? Talvez você não saiba como operar nessa medida de fé que já está em você. Mas todos nós já temos uma medida de fé. Cada um que está aqui já recebeu de Deus uma medida de fé. Nós só precisamos saber como operar. Se você ainda não está operando em fé, você precisa do ponto de partida para isso. E nessa noite nós vamos falar sobre isso. Amém? Lá no início da minha caminhada com Cristo, eu queria entender sobre esse negócio de fé. Eu queria saber como que funcionava isso. E eu comecei a ler os evangelhos. Está ali, os evangelhos, ótimo para desenvolver a sua fé. Eu comecei a ler os evangelhos e eu fui vendo Jesus fazendo milagres. Jesus fazia milagres, curava pessoas, expulsava demônios, andava sobre as águas. E cada vez que eu ia lendo isso, eu falava, gente, isso é impressionante. Porque assim, eu sou do tipo que quando estou lendo, eu entro na história. Eu me vejo no lugar. E aí eu abri a Bíblia e estava escrito assim: Jesus entrou na sinagoga e tinha um homem ali com as mãos ressequidas, a mão mirrada. E Jesus chamou ele para o meio e disse: venha, estenda a tua mão. E no mesmo instante, a mão tomou forma como era a outra mão. Ou seja, a mão foi curada. Aconteceu um milagre instantâneo, coisa que aquele povo não costumava ver. Em outro caso, tinha uma mulher que havia 18 anos encurvada. Tudo que ela conseguia enxergar era os seus pés, porque ela não conseguia olhar para frente. E quando ela entrou na sinagoga, Jesus chamou ela para frente e disse: levanta-te, erga-te. A partir de hoje você está curada, você está liberta de Satanás que te aprisionou até hoje. E eu ia lendo isso, e isso ia impactando a minha vida. E cada vez que eu lia, e Jesus andando com os discípulos, e eu lendo isso, e Jesus entrou na cidade dos Gadaros, e aí Jesus expulsa os demônios daquele homem, aquela legião daquele homem. Jesus encontra o jovem lunático, Jesus expulsa o demônio daquele jovem, e Jesus vai fazendo milagres, e eu lendo os evangelhos, e aquilo ia gerando dentro de mim algo que eu não sabia o que era.
Mas quando eu cheguei em Marcos capítulo 16, que Jesus falou assim: ide por todas as nações, e vocês vão fazer tudo o que eu estou fazendo. Tudo o que eu fiz, vocês também vão fazer. E vocês ainda farão coisas maiores do que isso. E eu falei, essa palavra não era só para os discípulos, é para mim também. Gente, eu comecei a andar na rua, sabe? Eu via uma pessoa de cadeira de roda, eu tinha vontade de ir lá botar a mão e falar, levanta-te. Só que a timidez, né? Nós somos tímidos. Então, isso foi desenvolvendo em mim a fé. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu lia sobre os evangelhos, quanto mais eu lia sobre cura, quanto mais eu lia sobre Jesus expulsando os demônios, mais a fé ia sendo gerada dentro de mim, a tal ponto que eu comecei a sentir vontade de fazer aquilo que Jesus estava fazendo. A fé foi gerada dentro de mim porque eu estava lendo, porque eu estava buscando, porque eu estava empenhado em entender como aquilo funcionava. E quanto mais eu lia, eu percebia que aumentava dentro de mim a fé e que estava sendo criado dentro de mim uma substância com fundamentos na palavra de Cristo para eu conseguir andar sobre a palavra de Jesus. E eu comecei a operar, orando pelas pessoas, sem timidez. Eu comecei a orar, eu falei, Jesus disse que se eu colocar as mãos, Jesus falou, olha, eu te dou poder e autoridade, se você colocar as mãos, as pessoas serão curadas. E eu falei, eu vou lá, eu vou. E eu comecei a colocar as mãos, e as pessoas começaram a ser curadas. Eu comecei a colocar as mãos, e a minha fé começou a ser acrescentada, porque eu estava lendo e comecei a praticar o que eu estava lendo. Amém? A medida da fé, gente, de tudo que vai ser falado aqui nesta noite, de tudo, se você não guardar nada, guarde pelo menos isso que eu vou falar agora, de tudo, de toda a mensagem, tá? A medida da fé que você terá dentro de você será a mesma medida da palavra que você carrega. A medida da fé que você terá dentro de você será a mesma medida da palavra de Deus que você carrega. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece a ler, porque a fé só vai se desenvolver se você começar a ler a palavra de Deus, a ver o que está escrito na palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo a esse respeito. Comece a ler, a meditar. Você vai ficar anos e anos repetindo a mesma frase e não vai passar de repetições, porque isso não vai aumentar a sua fé. Você vai precisar ler, meditar, acreditar que aquilo que Jesus estava falando é verdade. Aquilo que Jesus estava falando funciona. Aquilo que está escrito na palavra de Deus funciona. Amém? Em Romanos 10, versículo 8. Projeta para a gente, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz assim: porém, o que diz? A palavra de Deus está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra de Deus está perto de você, na sua boca e no seu coração. Qual é a forma que eu tenho para receber a palavra de Deus no meu coração? A forma que eu tenho para receber a palavra de Deus no meu coração é tê-la na minha boca. Se eu tiver a palavra de Deus na minha boca, ela chega no meu coração. Amém? O seu coração vai crer no que ele está ouvindo a sua boca falar. O seu coração vai crer naquilo que ele está escutando a sua boca falar. Portanto, cuidado com o que você fala. Tenha muito cuidado com o que você fala. Por isso,
para expressar a fé, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos entender o que Deus fala a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito. O que a palavra diz a respeito disso? Eu preciso ter o conhecimento para falar em cima disso, para que isso aconteça na minha vida. Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que eu preciso ler a palavra de Deus? Por que eu preciso confessar, expressar a minha fé segundo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela carrega vida em si. A palavra de Deus, ela é luz. Nós precisamos falar a palavra de Deus conforme está escrito, para termos ela no nosso coração e na nossa vida. Amém? Aleluia! Quando eu expresso a minha fé, falando o que Deus diz a meu respeito, confessando a palavra de Deus, eu estou falando vida. Eu estou declarando vida. Eu estou criando uma substância com fundamentos firmes para caminhar sobre qualquer circunstância. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a declarar, nós estamos declarando vida. Vida está saindo da nossa boca. Amém? Vida está saindo. Quando eu confesso a palavra conforme ela está escrito, vida sai da minha boca. E eu preciso ter a certeza de que eu estou expressando a palavra certa, de que eu estou expressando a fé que traz vida. Eu não posso expressar a minha fé de forma negativa. Eu não posso expressar a minha fé falando palavras que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Eu não posso. Porque a Bíblia diz que a palavra é vida, ela tem vida. A palavra de Deus tem vida. Portanto, eu preciso expressar a minha fé conforme a palavra de Deus diz. Eu não posso falar nada que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Porque Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte, começa falando da morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quando nós não falamos alinhado com a palavra de Deus, estamos falando morte. Imaginem, quantos negócios nós já matamos com a nossa boca. Quantos negócios já deu errado por causa do que nós falamos? E se você fizer uma análise, vai ver que não era a vontade de Deus. O negócio não deu certo porque não era a vontade de Deus. O negócio não aconteceu porque não era a vontade de Deus. Não, pelo contrário, nós proclamamos palavra negativa, nós proclamamos palavras de fracasso sobre aquilo, nós falamos palavras, a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem utiliza come do seu fruto. Então nós precisamos ter o cuidado com o que nós falamos, como nós falamos. Nós que vivemos em um ambiente profético, nós precisamos, porque nós somos sacerdotes reais. Nós vivemos em um ambiente profético, nós somos sacerdotes da nossa casa, nós somos líderes, nós somos autoridades. Quando nós falamos algo, nós precisamos ter o cuidado, porque nós que somos cristãos, que vivemos da palavra da fé, nós vivemos em um ambiente profético. E tudo que sai da nossa boca vai ter uma direção. Tudo que sai da nossa boca vai ter uma direção. E eu não posso culpar Deus pelos fracassos depois. Eu preciso aprender a falar fé, expressar a minha fé alinhado com a palavra de Deus.
A minha fé precisa ser expressa conforme o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Amém? Muita gente tem os seus problemas multiplicados porque cede a falar dos problemas. Já viu pessoas que só falam do problema. O meu problema é assim, assim. Então o problema dessa pessoa vai ganhando força. Conforme ela vai falando do problema, esse problema vai se energizando, ganhando força, tomando uma proporção gigantesca. Conforme a pessoa vai dando vida a esse problema. Então nós não podemos dar força a palavras que trazem morte. Nós não podemos. O que deve sair da nossa boca é a palavra que está alinhada com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que sai da minha boca tem que trazer vida e não morte. E não morte. Jesus um dia falou uma palavra negativa. Jesus falou uma palavra negativa? Falou. Jesus passou em frente à figueira e amaldiçoou a figueira. No outro dia, o que aconteceu? Secou a figueira. Nós que vivemos em um ambiente profético, precisamos ter o cuidado com o que nós vamos falar, com o que nós estamos falando, com o que nós estamos declarando a respeito da nossa vida, do nosso futuro, dos nossos filhos, do nosso casamento. Eu morei perto de pessoas que eu ouvia falando dos filhos: você não vai dar para nada, vai morrer cedo, vai ser preso logo. Gente, palavras de maldição contra a criança, palavras de morte, isso não vai dar para nada. Palavra de morte, isso não pode sair da nossa boca. Nós precisamos lançar uma palavra, nós precisamos expressar a palavra da fé, que é a palavra que sai da boca de Deus. Não tem como você viver uma vida de saúde declarando enfermidade. Não tem como você viver uma vida de paz falando problemas o tempo todo. Não tem como você viver uma vida bem-sucedida falando de fracasso. Não tem como ter uma vida próspera e abundante falando de miséria o tempo todo. Não tem como ser corajoso falando de medo. Não tem como crer nas palavras de Deus, crer em Deus, repetindo as palavras do diabo. Não tem como. Não tem como ser cheio de fé falando incredulidade. Não é possível isso. Não é possível. E o diabo, ele sabe o poder que tem em Marcos 11, 23. Ele é o mais interessado para que a igreja não saiba disso. Ele é o mais interessado para que o cristão não saiba do poder que tem nesse texto. Ele é o mais interessado porque enquanto o cristão não saber o poder que há nesse texto, ele vai escravizar muita gente. Ele vai manter muita gente aprisionada. Sabe o que Jesus disse lá em João 6, capítulo 6, versículo 63? Jesus disse assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Agora pega isso aqui. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. As palavras que eu tenho falado são Espírito e vida. Marcos 11, 23. A vida naquele texto foi Jesus que falou. Lá em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. E Jesus Cristo disse: eu não faço nada que eu não vi o meu Pai fazer, eu não falo nada que eu não vi o meu Pai falar. Sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo falando. A vida nas palavras de Jesus. E Jesus disse, a vida nesse texto. A vida nesse texto. Porque, volta para a gente aí em Marcos 11, 23. A vida nesse texto. Jesus falando. Porque em verdade, põe para a gente na Almeida Corrigida, por favor.
Isso, essa daí serve também. Porque em verdade vos digo que qualquer, não é o pastor, qualquer um, lembra que todos nós já temos uma medida de fé, que para desenvolver essa fé eu preciso buscar na palavra, ler a palavra constantemente para que essa fé cresça em medida. Qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso é Jesus falando, a palavra viva que saiu da boca de Jesus Cristo. Mas Satanás não quer que você saiba disso. Satanás não quer ver os cristãos operando. Porque a partir do momento que você começar a operar em fé, nesse texto, tudo aquilo que você disser, ali Jesus está falando de um monte, não seria literalmente um monte, Jesus está falando de qualquer problema que você tiver, qualquer situação que você encontrar, não importa qual é a situação, se você, todo aquele que disser a este problema, ou a esta situação financeira, ou a esta situação física, a esta situação matrimonial, a esta situação espiritual, a saúde, ou a situação familiar, ou a qualquer tipo de situação, qualquer que disser, seja removido, vá embora, suma, eu proíbo, eu te dou uma ordem fora da minha vida, crendo no coração e não duvidando que é a palavra de Deus que está falando e que a palavra de Deus é viva e eficaz para cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, e não duvidar no seu coração, assim como você disser, vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Dizer o que Deus diz é falar a palavra de Deus. E isso adiciona vida às nossas palavras. Deus já liberou fé sobre a sua palavra. Amém? A vontade de Deus é que todos nós alcancemos as promessas que foram liberadas a nosso favor. É claro que vão ter situações difíceis para algumas pessoas. Por exemplo, a história de Jairo, rapidamente. Vou falar sobre a história de Jairo. A filha de Jairo estava doente e ele foi ao encontro de Jesus. E Jairo, quando se encontrou com Jesus, ele disse, Senhor, a minha filha está morrendo, Senhor. A minha filha está muito doente. Mas eu creio que se o Senhor for na minha casa, impor as mãos sobre ela, ela sarará e terá vida, e ela não vai morrer. E Jesus olhou para ele e falou, portanto, assim será, vamos. E Jesus estava indo a caminho, à casa de Jairo, quando de repente a multidão apertava, alguém tocou em Jesus, e Jesus parou e falou, alguém me tocou. E os discípulos, Senhor, a multidão te aperta, como dizes, alguém me tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E a mulher diz, foi eu, Senhor. Eu havia 12 anos com fluxo de sangue. E aí Jesus para a caminhada naquele momento, chama a mulher e dá oportunidade para essa mulher contar o testemunho. O crente contando o testemunho demora, né, gente? E aí Jesus fez o culto do testemunho naquela hora, e a mulher vai contar o testemunho dela, desde o início, e Jairo esperando. A minha filha está morrendo, a minha filha está doente. Imagina se Jairo fica declarando essas palavras. Mas a minha filha vai morrer, não vai dar tempo. Se essa mulher não deixar Jesus ir logo, a minha filha vai morrer. Ela está muito doente. Não, Jairo permaneceu ali firme. E a mulher contou o testemunho, e Jesus olhou para ela e falou, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E quando Jesus estava liberando a bênção apostólica sobre a vida daquela mulher, alguém chega correndo e fala, Jairo, por que ainda importunas o mestre? Deixe ele, não precise que ele vá mais na sua casa. A sua filha já morreu.
Jesus imediatamente olha para trás e não considera aquelas palavras, e olha para Jairo e diz: permaneça na fé que você chegou aqui. Permaneça firme da forma que você chegou aqui. Não dê ouvido, creia somente, creia. E Jesus foi à casa de Jairo, e a filha de Jairo realmente estava morta. Mas o que Jesus estava dizendo para Jairo: não se mova conforme a circunstância, se mova sobre a minha palavra, se mova sobre o que eu estou falando a seu respeito. Se eu disse creia somente, só creia e aguarde. E Jesus foi na casa de Jairo e a menina ressuscitou. Nós passamos por dificuldades também, sabe? Nós declaramos a palavra da fé, nós nos mantemos firmes na palavra da fé, mas parece que a fé vai sendo espichada, sabe? Vai sendo espichada e parece que não vai dar certo. Parece que vai rachar o negócio e a gente começa eu vou perder. Será que não vai dar? Não. Nós precisamos manter a palavra da fé. Nós precisamos manter a nossa fé firme, expressando a fé que é a palavra de Deus, que é a palavra viva. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos. Nós precisamos nos manter na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. Ainda que esteja a morte, continue falando vida, liberando vida. A cada instante que eu declaro a palavra de Deus, eu estou declarando vida sobre o negócio. Se não está dando certo, declare vida. Declare vida. Satanás, ele... Sabe quando a gente declara morte sobre alguma coisa? Satanás, ele agarra isso. Só que ele não age imediatamente. Sabe quando a pessoa fala assim: eu vou morrer. Satanás não mata essa pessoa no outro dia. Ela não amanhece no outro dia morta. Imagine, 3, 4 pessoas falam: eu vou morrer. E no outro dia amanhece morta. Os outros não vão falar mais sobre isso. Não é assim? Ninguém vai querer falar sobre isso. A pessoa falou que ia morrer e morreu. Então, quando nós declaramos palavras de morte, Satanás agarra. Só que isso não acontece imediatamente. Isso vai acontecendo lentamente. E quando acontece lá na frente, você já esqueceu que foi você que liberou essa palavra lá atrás. Foi você que liberou. Sabe, o incêndio, ele não começa em uma grande proporção. O incêndio, na maioria das vezes, começa com uma centelha, com uma faísca, com uma fagulhazinha. E ele vai tomando uma proporção, e de repente, não tem como controlar mais a situação. Pedro vai falar sobre isso, que o homem que consegue controlar a sua língua, ele consegue dominar todo o seu corpo. Amados, nós precisamos exercer a palavra da fé, a palavra que traz vida para os nossos negócios, a palavra que traz vida para a nossa casa, a palavra que traz vida para tudo que eu colocar as minhas mãos. É essa palavra que eu devo liberar. Eu devo expressar a palavra da fé que traz vida. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Nós não podemos liberar palavras que vão trazer mortes para nada da nossa vida. Não importa como você está enxergando o que está acontecendo. Não se mova pelo que você está vendo. Se mova pelo que está escrito. Se mova pelo que já foi falado a seu favor. A enfermidade chegou? Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe, na época da pandemia, o pastor Vitor levou a igreja a declarar o Salmo 91, e nós começamos a pegar aquele salmo. E nós começamos a pegar: a morte não vai chegar na minha casa, a morte não vai entrar na minha casa, a escassez não vai entrar na minha casa.
E nós vimos a palavra da vida se cumprindo nesta igreja. Nós vimos isso. Portanto, nós precisamos permanecer firmes, declarando e expressando a palavra que traz vida. A palavra da fé que traz vida. É a palavra de Deus. Nós precisamos falar alinhados à palavra de Deus. Amém? Então, para a gente entender, como eu faço para aumentar a minha fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu leio, eu falo, eu escuto, vem para o coração. Eu falo, eu escuto, vem para o coração. Eu vou falando, vai entrando para o meu coração a palavra de Deus, e isso vai gerando substância para eu caminhar sobre a fé. Isso, quando essa palavra sair do meu espírito, ela vai sair energizada, potencializada, para trazer à existência aquilo que ainda não existe. É assim que nós precisamos trabalhar com a palavra da fé. Amém, amado? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pastor Vitor. Aleluia.